Professor Luiz Alberto Machado, muito bem-vindo. Prazer recebê-lo na Escola de Repertório, no Café com Repertório. Um economista do seu calibre, um pensador humanista, por assim dizer, né? O professor Machado é alguém que pensa a economia de uma maneira muito além dos números. Eu é que agradeço o convite, Jair. Eu já acompanhei algumas edições e é uma satisfação estar aqui com você, batendo um papo com você. O prazer é nosso, Machado. Muito bem-vindo, né? Seguindo o nosso protocolo tradicional aqui das entrevistas, a gente começa falando um pouquinho a seu respeito, né? Você é uma pessoa que tem um caminho de vida e profissional muito aberto, né? Muito repertoriado. É sempre um estímulo para quem está acompanhando ver as suas trajetórias pessoais e profissionais, porque você passou por vários ambientes, por várias instituições, por tantas e tantas projetos, muitos deles. Eu tive a honra de estar com você em alguns deles, né? Mas enfim, você começa na verdade como um esportista, né? Um jogador de um esporte muito interessante, né? E agora vira um intelectual. Como é que foi esse caminho, Machado? Eu costumo dizer que eu sou um intelectual porque eu sou um esportista que esqueceu de crescer. Você falou certo. Eu desde os 6 anos de idade que eu joguei basquete. E no basquete eu cheguei a jogar em alto rendimento, cheguei a jogar em seleção paulista, em seleção brasileira, até juvenil. Mas eu tinha um problema, né? Eu tinha 1,70 m. Tenho 1,70 m. Já caí um pouco porque a gente vai envelhecendo, vai diminuindo. E eu era seleção brasileira, estava convocado para a seleção brasileira juvenil e tinha o vestibular do Mackenzie. E eu queria fazer Mackenzie. E meu pai falou assim, por que o Mackenzie é o melhor curso? Eu falei, não, mas é o melhor time. É um absurdo alguém escolher a carreira dessa forma, mas eu sou muito sincero, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tinha um tio que era economista, professor do Mackenzie, da GV, da USP. Falei, eu vou fazer economia. E acabei pedindo dispensa da seleção brasileira, eu na época jogava no Palmeiras, para fazer o vestibular do Mackenzie. O que aconteceu? Eu acabei gostando do negócio. Quer dizer, os primeiros 2 anos eram um horror. Eu achava o curso muito chato, mas eu gostava do Mackenzie, porque a gente tinha a atlética, funcionava muito, eu metido desde o primeiro ano. Aí, imagine eu que fiz economia, para fugir um pouco das exatas, eu fui gostar do curso de economia por causa de uma matéria chamada matemática financeira, que era no 3º ano da faculdade. Eu falei, agora eu estou entendendo para que serve economia. Até agora foi sociologia, geografia, português, não sei o que. Agora não, agora eu estou entendendo. Valor presente, valor futuro, taxa de juros. Falei, isso eu vou usar na minha vida. Aí peguei um gosto pelo curso, acabei o curso e fui convidado para fazer um curso de professores numa entidade que não existe mais, chamada Convívio, Sociedade Brasileira de Cultura, que dava cursos de formação política para estudantes pelo Brasil inteiro, em plena época da ditadura. E aí eu me formei, arrumei um emprego numa empresa de projetos de engenharia e arquitetura, e no Convívio os cursos eram de fim de semana. Então minha rotina foi durante um bom tempo, trabalhava no escritório de projetos e fim de semana viajava. E fui pegando gosto pela coisa. Aí a FAAP criou um projeto chamado Professores, não era assistente, era um nome parecido, teoricamente só para ex-alunos da FAAP. Mas eles me convidaram, mesmo sendo ex-aluno do Mackenzie, meu tio era professor de lá, eu conhecia muita gente de lá, e eu comecei a acompanhar 3 professores nessa condição. Eu não tinha as aulas direto, mas eu acompanhava 3 professores. Carlos Alberto Facchina, que você conhece. Foi diretor da Nestlé, né? Foi, exatamente. O Luiz Alberto Peluso e o Silvio Luiz de Oliveira. Um de História, das cadeiras da área de História, e os outros da área de Metodologia. Aí fiquei algum tempo com eles e aconteceu uma coisa interessante nessa época. Fui assumindo aulas aos poucos, e aí houve aquela mudança política em São Paulo. Depois de muito tempo, o MDB ganhou as eleições. Para o Senado, né? Inclusive, o Montoro ganhou para o governo, e aí o Montoro fez uma reformulação. Ele pegou na USP, onde não tinha concurso há muito tempo, ele fez concurso, ele promoveu os professores que estavam lá sem promoção há muito tempo. Então, de repente, esvaziou a FAAP. Roberto Macedo,
quem mais? O Marcos Janete da Fonseca, João Sayad, Luiz Fernando Aranha, Maria José Vilaça, todos eram professores da USP, mas não estavam em tempo integral. Com essa mudança do Montoro, todos foram para a USP ou para o governo. Então, deu uma esvaziada no corpo docente. E o Walter Alves, que era o diretor, propôs ao manda-chuva lá da fábrica, era o Roberto Pinto Souza, em vez de contratar novos professores, vão dar uma chance para esse pessoal que já está assumindo as cadeiras e não está dando problema. Então, a titularidade veio muito mais rápido do que eu imaginava, sem inclusive titulação. Eu era só graduado e já assumi a titularidade nessa época. Isso acabou mudando minha vida, porque eu tinha começado a dar aula como uma espécie de um complemento para me manter atualizado, fui cada vez mais me envolvendo com a área educacional. Então, jamais deixar alguma coisa ou na consultoria ou nos institutos e assim por diante. Então, minha vida foi em grande parte isso, uma mescla entre atividade acadêmica e think tanks ou consultoria. E foi isso. Você passou, quer dizer, você combina uma experiência muito ampla, né, Machado? Você tem uma experiência como professor de muito tempo, dentro da FAAP e em outras instituições, teve uma experiência como gestor educacional, você foi diretor da Faculdade de Economia e Relações Internacionais, depois vice-diretor da Faculdade de Economia. O inverso. Primeiro depois diretor e depois vice de novo. E depois vice de novo. E foi presidente do Conselho Regional de Economia daqui de São Paulo, do Corecon, isso recentemente, quer dizer... Não é tão recentemente não, o tempo passa. Já faz tempo? Isso foi em 99, depois eu fui para o Federal, fiquei lá 9 anos, fui vice-presidente, cheguei a exercer a presidência durante quase um ano, que o presidente estava doente, então foi uma experiência legal. Eu acho que essas coisas a gente guarda na memória, é uma etapa da vida da gente, deixa muita lição, embora eu acho que o ciclo já passou. E muitos livros escritos, né, Machado? Você, como eu digo, é sempre leitor contumaz e o escritor contumaz também, né? Eu diria que o escritor foi depois da aposentadoria, né? Isso não dava tempo. A IFAP era muito o professor lá é o dador de aula, não é um pesquisador, não tem estímulo para escrever. Então, durante esse período, escrevi um ou outro capítulo de livro. Mas o meu primeiro livro mesmo foi em 2012, já no final da carreira. E já está com quantos livros agora? Agora já tem uns 5 ou 6, mais uns 2 que eu organizei. O mais recente é uma coletânea de textos sob sua coordenação a respeito de economia criativa, que eu gostaria que ao longo desse bate-papo que a gente pudesse explorar bastante. Mas, Machado, a gente sempre comenta, quer dizer, tivemos juntos em várias aventuras intelectuais, didáticas, acadêmicas, em tantos e tantos lugares. Você é um profundo conhecedor do Brasil, viaja muito a palestra, em pesquisa, etc., e uma questão que a gente sempre conversa, que eu acho que é uma questão bastante atual, na visão de um economista com essa abertura de pensamento que você tem, como é que a gente equaciona essa questão, Machado? De um lado, 10, 11 milhões de desempregados, de outro lado, faltando vagas que precisam de qualificação, vagas formais no mercado de trabalho. Como é que é essa equação? Que de fato, onde é que estão esses gaps na realidade? Bom, eu acho que eu tenho duas formas de responder, complementares, elas não são excludentes. A primeira diz respeito à questão da evolução da própria economia. Durante muito tempo se estabeleceu uma relação direta entre crescimento econômico e nível de emprego. Ou seja, o Brasil crescia, o emprego crescia junto. E isso, claro que estava correto. Tanto é verdade que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo durante um período de 1870 a 1986, e o nível de emprego no Brasil acompanhou o bom desempenho da economia brasileira. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu peguei o final do milagre brasileiro, eu era procurado na faculdade pelas empresas, eu não tinha uma preocupação muito grande. Depois vieram as décadas perdidas, 80, 90, já 40 anos praticamente que o Brasil anda de lado. Então, você deixa de ter o crescimento como um fator de gerador de emprego. E aí você tem um segundo fator, que é a mudança no próprio trabalho. Quer dizer, o crescimento da importância relativa do capital em detrimento do trabalho, ou seja, as máquinas fazendo cada vez mais o trabalho que os homens faziam. Então, você tem um aspecto importante, você não pode deixar de considerar isso.
você tem muitas atividades ou muitas ocupações que não existem mais e outras que vão desaparecer. É uma questão de tempo. Não tem mais o menor cabimento você pensar em ascensorista, você pensar em cobrador de ônibus. Tudo bem que está segurando, o sindicato segura aqui e ali, mas não tem cabimento pensar nisso. Então, esses dois fatores são importantes. E o que aconteceu? Com essa mudança, houve uma valorização cada vez maior do capital intelectual, sobretudo aquele voltado para a tecnologia da informação, tá? Para a inteligência artificial. Então, nesses setores, hoje, o Brasil forma pouca gente. Então, a coisa é canibalesca. Uma empresa rouba trabalhador da outra. Como nós temos problemas ainda, lamentavelmente, no nível de educação, o contingente de pessoas que tem essa formação é pequeno. A maioria tem uma formação básica e insuficiente. Então, para essas, realmente, as dificuldades são enormes, porque as oportunidades não aparecem tanto. Onde você tem ainda alguma coisa que absorve essa mão de obra é a construção civil. Então, quando a construção civil está em fase boa, você tem uma absorção maior dessa mão de obra. Quando a construção civil não acompanha, cai. O que aconteceu mais recentemente no período da pandemia? Houve uma absorção muito grande, por exemplo, dos novos aplicativos, sobretudo entrega de alimentos. Então, aí você teve uma absorção muito grande de mão de obra não qualificada. Mas não é uma coisa generalizada e espero que não seja permanente, porque isso significa uma precarização do trabalho. Então, hoje eu leio, há muitos meses que eu leio que o Brasil vem melhorando, que o nível formal de emprego está melhorando, está baixando o desemprego. Mas quando você sai na rua, sobretudo numa cidade como São Paulo, você fica em dúvida, você fala assim, nossa, tanta gente morando na rua e como é que está caindo o desemprego? Então é realmente difícil de entender. Agora, Machado, tem uma questão, quer dizer, os novos arranjos produtivos, né, que sem querer ser muito teórico, mas já sendo, os novos arranjos produtivos, a maneira como, digamos, o capitalismo, se é que a gente ainda pode usar esse conceito, para as formas com as quais a economia se apresenta, a forma de geração de valor, enfim, todas essas novas configurações do mundo do capital, ela, de um lado, desmaterializa o trabalho, no sentido que o século XIX entendeu para esse conceito, e, de outro lado, ele apresenta também possibilidades incríveis, assim, nunca antes vistas, né? Quer dizer, você comenta que profissões, ou ocupações, melhor dizendo, desapareceram, mas uma série de outras surgiram, né? Mesmo nas cadeias produtivas, por exemplo, a gente poderia pegar o exemplo do vinho, você tem, quer dizer, quanto maior o consumo, você tem ocupações que são criadas, novos elos dessa cadeia produtiva são criados. Revistas, livros, viagens, um tipo de viagem específica, enoturismo, a figura do sommelier, seja num supermercado, numa loja, as importadoras, restaurantes, enfim, isso tem uma nova configuração. Coisas novas que surgiram, podcasts e assim por diante. Entrevistas, revistas, livros, clubes de leitores, né, e uma série de coisas. Quer dizer, nessa desmaterialização do trabalho, como fica essa equação, como é que você entende isso, Machado? Quer dizer, haverá cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho? Sem dúvida. A ideia do emprego formal, carteira assinada, uma série de garantias, tem dias contados. Quer dizer, não vai desaparecer por completo, claro, mas vai ser cada vez mais restrito, como já o é em boa parte do mundo. Mas no Brasil, como nós temos também deficiências no que a gente chama de assistência social, a precarização do trabalho acaba tendo um custo muito maior do que em outros lugares. Mas eu acho que isso faz parte do processo. E o que isso impõe? Impõe, claro, novas exigências na formação dos indivíduos. As escolas têm que preparar o indivíduo para uma realidade diferente. O cara não vai se formar mais sonhando em ficar 25 anos numa empresa e ganhar um relógio de ouro. Aliás, o cara que fica 25 anos numa empresa hoje é visto com reservas pelo mercado. Como um problema. Esse cara deve ser incompetente para não ter conseguido sair. Quando eu falo que eu fiquei 35 anos na FAP é porque eu sou um cara do passado. Hoje seria uma coisa complicada de dizer. Mas isso impõe. As escolas têm hoje uma nova forma. As escolas que eu coloco, todas as instituições de ensino, desde baixo até o nível superior, tem que preparar um indivíduo diferente para uma realidade diferente e o indivíduo tem que estar preparado para isso. Logicamente, isso é muito mais fácil para
para uma geração que está chegando do que para uma geração antiga. Eu comecei a ler, acho que de madrugada, o livro Na Raça, que é a história do Guilherme Benchimol, o criador da XP. Quem faz o prefácio é o Lehmann, Jorge Paulo Lehmann. E o Jorge Paulo Lehmann fala abertamente: eu me sinto um dinossauro quando eu vejo essas novas instituições financeiras da base do aplicativo e tal. Corro atrás para tentar entender. E quem é o Jorge Paulo Lehmann? É talvez o homem mais bem sucedido do Brasil, mais rico do Brasil, justamente criador de uma instituição financeira importantíssima. Lá atrás, que foi o Garantia, agora é o 3G, não sei o nome. Mas enfim, ele falando, e é exatamente o que eu vejo. Eu vejo essa molecada chegando, barbarizando. Vou antecipar uma coisa. Você falou do meu último livro, que é um livro que você devia ter participado, mas é um livro a 4 mãos. E uma das mãos é o Maurício Andrade de Paula, que é mais novo do que eu, e ele fala da área de economia criativa ligado à tecnologia, softwares, games. E nos lançamentos, o Maurício, na hora que ele dá o depoimento dele, ele atrai a atenção geral, principalmente dos jovens. Imagine quando ele contou outro dia que ele participou, ele trabalha numa empresa hoje que presta assessoria, e ele fez o lançamento da coleção de uma dessas grifes famosas no metaverso. Nossa, a hora que ele falou isso, a molecada abriu um olho desse tamanho e falou: como é que foi? E praticamente o restante da apresentação foi dele. Então eu fico olhando para isso, eu falei assim, para entender o que era metaverso, eu levei um tempão. Eu sei que tem muita gente da minha geração que continua achando melhor não tentar entender. A realidade é essa. E a realidade fortemente marcada exatamente por essa área da inteligência artificial. Mas, Machado, você fez um mestrado em criatividade, né? Um estudioso da questão da criatividade há muito tempo, tem uma experiência internacional grande com esse tema, participou de programas de treinamento e de formação importantes na Universidade de Buffalo, depois fez o mestrado na Universidade de Fernando Pessoa. Enfim, a gente pode dizer como é muito interessante ver um economista especializado ou que se especializa na questão da criatividade. Criatividade hoje é um vetor importante nas novas configurações do que a gente pode ainda chamar de capitalismo? Sem dúvida. Tanto é verdade que ela ainda está em fase de amadurecimento. Nas reuniões lá de Davos, do Fórum Econômico Mundial, ela tem sido colocada como mobilidade das mais importantes, entre as 5 mais importantes. Mas você ainda tem no mundo muita gente que pensa criatividade como eu pensava quando eu comecei a me envolver com ela. Criatividade é um negócio que é inato. O cara nasceu com ela, um dom, ou o cara está condenado a não ser criativo o resto da vida. Quando, na verdade, isso é parte da explicação. Claro que o indivíduo, pela própria natureza, pela própria personalidade, ele pode ter maior ou menor dificuldade para externalizar a criatividade. Agora, o potencial criativo, todos possuem. E uma das formas de desenvolver esse potencial criativo é através de estudos. Você tem hoje várias gerações de pesquisa da criatividade. Então, a ideia de que não dá para desenvolver a criatividade, ainda existente em grande parte, não só do Brasil, é uma coisa que persiste. Você diria ter assim, um repertório é muito importante no desenvolvimento da criatividade? Fundamental. À medida que você começa a procurar entender, você vai percebendo que você muitas vezes já fez coisas na vida que tinham a ver com isso. Por exemplo, leitura. Leitura é algo fundamental, mas desde a leitura do gibi até do álbum de figurinha, do jornal. E o mais importante que eu diria nessa questão da leitura é justamente a diversificação. Não adianta o cara ler só aquilo que interessa para ele ou aquilo que é ligado à sua ocupação, nada disso. Leia poesia, leia romance, leia biografias. É essa riqueza, é essa amplitude que vai dando o repertório que é fundamental para o desenvolvimento da criatividade. Que, por sua vez, é pré-requisito da inovação. Não existe inovação sem criatividade. Você não trabalha com essas duas palavras como sinônimos. Não. São conceitualmente criatividade diferentes. É pré-requisito. Existe criatividade sem inovação, mas não existe inovação sem criatividade. Interessante. Como é que é isso? Explica isso um pouco mais. Porque a ideia criativa, ela pode se transformar num produto, numa inovação, por 2 caminhos. Ou pela adaptação, que os japoneses chamam de Kaizen, que é o aperfeiçoamento contínuo,
ou pela inovação, que é a ruptura de paradigmas, que é criar um negócio completamente novo. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter uma ideia criativa anterior. Tá? Nem toda ideia criativa se transforma num produto criativo. Pelo contrário, muitas delas morrem no caminho. Como chamava o Schumpeter, a destruição criativa, né? Ou talvez o economista o primeiro economista a estudar essa questão. Ele não foi o primeiro. Para escrever o Viagem pela Economia, eu vi que Jean-Baptiste Say já tinha feito essa ponte lá atrás. Mas Schumpeter foi aquele que consagrou essa ligação. Até hoje é visto como economista ligado à inovação. E a grande contribuição dele foi a ideia da destruição criativa, que é uma característica do capitalismo. O surgimento de novos produtos passa muitas vezes pela morte de outros. Isso dá vida ao capitalismo. Os socialistas ou os marxistas também viram isso e chamaram isso de obsolescência planejada, que é parte da essência do capitalismo. Você pode analisar pelo lado positivo ou pelo lado negativo, mas o que eu digo é que faz parte do jogo. Agora, Machado, como é que a gente prepara uma geração? Quer dizer, você fez uma observação muito interessante sobre as estruturas das escolas, né? Em nível do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino universitário. Como é que a gente, quer dizer, nessas novas configurações de mundo, eu sei que isso não é uma fórmula, façamos isso, muda a grade curricular, altera as emendas, é mais profundo do que isso, né? Como é que a gente prepara, então, uma geração de crianças, de adolescentes, de jovens e de universitários para o entendimento dessas novas configurações de mundo, um mundo como chamou o Zygmunt Bauman, um mundo mais líquido, mais flexível, mais dinâmico, sem estruturas, digamos assim, mais sólidas de funcionamento em todos os níveis, em todos os sentidos. Como é que a gente pode preparar o que a gente tem que observar para preparar as gerações para o entendimento e a inserção nesse mundo? Eu acho que você começou a sua colocação, a sua questão com uma posição muito importante. Não depende da criação de uma disciplina específica. O que eu acho é que vai passar por uma formação de uma nova geração, nova não, treinamento dos que já estão e uma formação diferente daqueles futuros professores que terão que acrescentar a criatividade nas suas disciplinas. Perfeito. Uma coisa importantíssima que eu soube agora, o PISA vai passar a considerar também a criatividade nas suas avaliações futuras. Ou seja, não apenas a matemática e a língua, mas agora ciências e criatividade. Isso vai revolucionar escolas do mundo inteiro, porque as escolas serão obrigadas a repensar aquilo que ensinam, não só para o PISA, porque aqui também isso vai ter repercussão. Então, acho que isso vai ser fundamental. Então, é o que eu digo, por exemplo, eu fui presidente do Conselho de Economia, como você falou. Eu lembro que na época havia um pleito dos professores de economia que era criar a cadeira de educação financeira como exclusividade para os economistas para serem os professores. Eu falei, gente, tem duas furadas. A primeira é que não precisa criar disciplina. Basta os professores que já atuam no mercado criarem problemas que focalizem a educação financeira. Segundo lugar, vai dar aula quem tiver competência. Se for economista, ótimo. Se não for economista, mas tiver condição de dar aula, trabalha no meio das finanças, resolveu o problema. Então, eu vejo muito, às vezes, essa é uma visão do passado, a ideia de reservas de mercado. E me assusta um determinado candidato estar propagando o fim da reforma trabalhista e a volta do imposto sindical, aquela ideia corporativista com C minúsculo. Tá? O mundo não é por aí, o mundo é dos competentes. É um problema para o Brasil? Porque é um país cheio de desigualdade. Na educação nós temos muita desigualdade, não há igualdade na partida. Portanto, não vai ter igualdade na chegada. Mas nós temos que consertar do início e não tentar resolver com esse tipo de atalho. Aí não vai dar certo. Perfeito. Um exemplo bastante interessante disso que você traz, quer dizer, um dos grandes economistas do Brasil, um dos grandes pensadores da economia, que é o Celso Furtado, é advogado de formação, né? Quer dizer, isso me parece uma postura mais contemporânea, essa transversalidade dos saberes, essa maneira mais múltipla de olhar o mundo, né? Aliás, eu outro dia recebi a revista do Conselho Federal com uma notícia. Conselho Federal de Economia. De Economia, que numa das últimas plenárias foi admitido que mestres e doutores pudessem se registrar como economistas. Eu cansei de ser voto vencido por anos e anos que eu defendi essa tese. E por que isso?
Ora, porque o cara que vai fazer o mestrado em economia, o doutorado em economia, está fazendo uma opção muito mais consciente do que aquele que fez graduação em economia, que, como eu, muitas vezes fez economia porque podia ter feito qualquer outra coisa. Então não tinha cabimento não autorizar que grandes nomes que exercem a economia se transformassem em economistas registrados. Você falou do Celso Furtado, mas nós temos contemporâneos. Beluso também é advogado, o Bresser não era economista, não é economista, ou seja, não é graduado em economia, mas são pessoas que depois se notabilizam pelo exercício da economia. O Serra. Então eu acho que agora marcamos um tento. Mas as outras profissões não fazem a mesma coisa. O problema deles. Né? Eu acho que hoje, no mundo em que acabou esse negócio todo compartimentalizado, o cara tem uma formação básica, seja lá qual for, ele depois faz uma especialização e pode fazer tranquilamente. Dou um exemplo, mercado financeiro, que era outra briga. O Banco Central abriu um concurso para analista financeiro ou para não sei o quê, e não é exclusivo para economista. Aí eu lembro que eu estava no Federal de Economia, reuni os principais presidentes de conselhos regionais e marquei uma audiência com o Armínio Fraga, que era presidente do Banco Central. O Armínio já tinha ganho várias vezes o prêmio de economista do ano, a gente tinha uma relação boa. Eu fui lá, Armínio, está aqui o presidente do conselho e tal, a gente sofre uma pressão muito grande. E agora mesmo o Banco Central abriu o concurso para determinadas funções e o pré-requisito é portador de diploma superior, não só de economia. E nós achamos isso errado, porque o economista é o mais bem preparado para fazer isso. Falou, é mesmo? Então prova no concurso. Ou seja, calou a boca de todo mundo. E a resposta dele estava perfeita. O mercado financeiro está tomado por engenheiros. Por quê? Porque eles têm uma formação muito boa na área de quantitativa, pois eles fazem um mestrado, um MBA, etc., na área de finanças, na área de economia, e com competência dão conta do mercado, do recado. Machado, os generalistas, quer dizer, nessa nova configuração de mundo, você acha que eles terão preponderância sobre os especialistas, vamos dizer assim? Quer dizer, de novo, a gente, vou fazer uma provocação para você, a gente poderia dizer que o tempo de hoje pede uma espécie de novos renascentistas? Eu acabei de ler um livro, esse veio há 1 ou 2 meses atrás, porque os generalistas vencem num mundo de especialistas. David Epstein. Exatamente. Se bem que eu acho que aí a coisa não é bem ou isso ou aquilo, é uma mescla. Você citou a Nestlé, onde o Facchina trabalhou. A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi de um presidente da Nestlé no Brasil, que ele falou, o mundo hoje quer especialistas generalizantes. Eu falei, que coisa estranha, mas ele tinha razão. O cara tem que ser muito bom em alguma coisa, ou em algumas coisas, mas ele tem que ter um conhecimento geral muito, muito grande. Uma visão sistêmica, como se chama. Eu acho que você conhece essa história. E acho que o Fernando Gentil, que foi sócio do Garantia, que contava essa história. Quando o Garantia era um banco pequeno, ele mesmo, ou os outros sócios, participavam do processo de seleção. Quando o banco cresceu, ele não tinha jeito de participar do processo de seleção. Então, quando ele recebia um trainee, ele falava assim, ele contou, eu levo esse cara para uma primeira reunião externa que tenha. E aí a entrevistadora falou, mas não é uma coisa massacrante? O cara está saindo da faculdade e você leva ele para uma reunião externa. No exterior? Ele falou, pode ser no exterior, pode ser num outro estado brasileiro, mas você não acha isso massacrante? O que você espera dele na reunião? Na reunião, nada. Na reunião, eu espero que ele acompanhe, preste bastante atenção, porque ele dificilmente vai ter oportunidade de se expressar. O que eu quero ver é o comportamento dele fora da reunião, porque nós vamos ser convidados para jantar. E aí no jantar, eu quero ver se ele conversa, se ele mantém uma conversa com o seu interlocutor. Aí o cara vai perguntar do Oscar, e ele tem que saber quem ganhou o Oscar. O cara vai perguntar do campeonato da NBA, e ele tem que saber o que é NBA. Se ele for um bom matemático, se ele for um bom financista, mas não tiver a menor noção do que está acontecendo no mundo, esse cara não serve para mim. Portanto, é um repertório fundamental para se conversar, para interagir, para se colocar, né? A importância essa entrevista eu li há muitos e muitos anos, ela nunca me saiu da cabeça. Um exemplo excelente. Machado, uma coisa assim, na questão da criatividade ou da inovação, uma outra equação assim, eu sei que você tem observações muito interessantes e muito inteligentes sobre isso. Falando de Brasil, como é que um país reconhecido internacionalmente, uma usina de criatividade,
no campo musical, no campo literário, no campo esportivo, gastronômico, do artesanato, do design e tantas outras expressões culturais e expressões humanas, como é que a gente tem uma dificuldade enorme de transformar essa usina criativa em valor, em geração de valor, em agregação de valor para as coisas? Onde estão esses gaps, na verdade? Onde estão essas diferenças? Onde estão essas dificuldades? Eu acho que de um lado você tem esse processo de formação que ainda é inadequado. Grande parte das escolas e faculdades, uma coisa que me dava desespero, eu saía no corredor e os professores davam aula do mesmo jeito que era dado há não sei quanto tempo atrás, o aluno passivo e o professor arrotando informação. Arrotando é uma expressão forte, mas o Henrique Vailate, que foi muitos anos diretor do Colégio FAAP, ele falava, é o modelo arrotativo regurgitatório. O professor despeja a informação na cabeça no cérebro do aluno, o aluno regurgita, porque ele vai segurar só aquilo que interessa para ele. Então esse modelo continua sendo prevalecente na grande maioria das escolas e faculdades. É uma pena, mas há exceções? Claro que há. Felizmente em número cada vez maior, mas ainda é minoria. Então você tem um problema de formação, você tem um problema de empresários ou executivos que não dão espaço para os criativos, que querem ainda seguem ainda um modelo reprodutivo. Alguns, inclusive, por insegurança, porque vem um cara muito criativo, muito competente, e tem medo até de que isso ameace a sua posição. E você tem, por outro lado, no âmbito do governo, uma falta de sequência de políticas públicas assustadora, né? Trazendo para o campo da economia criativa, nós tivemos o surgimento da Secretaria de Economia Criativa em 2011, um trabalho excepcional da Cláudia Leitão, e de lá para cá, desde que ela saiu, a coisa não desenvolve. Muda o nome da secretaria, entra gente, sai gente, parece até economia argentina, mas enfim, é o stop and go, a coisa não pode ir para frente assim. Você sabe que eu sou liberal, eu acho que o Estado tem pouco que se meter, mas o que ele tem que fazer é justamente criar um arcabouço institucional que favoreça a criatividade e a inovação. E é o que nós não temos no Brasil. Entretanto, um país que é uma usina criativa espontânea, né? Mas a dificuldade de transformar isso em produtos, em ações, em políticas, Não vamos longe, a gente fala em inovação, você usou a expressão. E uma das formas de você medir o grau de inovação de um país é pelo número de patentes. Tem muito brasileiro que vai patentear seu produto ou seu serviço fora do Brasil, porque patentear aqui é demorado, caro, difícil, a regra muda durante o processo. Então, são situações que passam meio desapercebidos, né? Mas são fundamentais. Agora, Machado, tem essa questão, né? Trazendo o assunto para o campo apaixonante, que é o campo da economia criativa, e é sempre interessante ter um economista para olhar isso, né? Porque tantas vezes comentamos já que economia criativa muitas vezes acaba sendo hegemonizada por outros setores que não da economia, e a economia tem uma contribuição fundamental no campo da economia criativa, mas a pergunta é a seguinte, bem didática assim, é a seguinte, quer dizer, o esporte, o lazer, o entretenimento e a cultura podem ser pensados também pela sua dimensão econômica. Quer dizer, eles abrem cadeias produtivas, essas atividades, o basquete, o vôlei, o futebol, a gastronomia, o cinema, a indústria de games, a moda, eles abrem cadeias produtivas, eles são geradores de valor, são excepcionais geradores de valor agregado. Queria que você falasse um pouquinho isso, sobre a dimensão econômica dessas expressões humanas, do entretenimento, do lazer, da cultura e do esporte. Um prazer, né, Jair? Aí eu estou nadando na minha praia. Não foi o criador, mas o país que difundiu a economia criativa no mundo foi a Inglaterra, foi o Reino Unido. Porque tem antes o documento da Austrália, exatamente, em 1994, né? Exatamente. A Nação Criativa, né? Um documento, aliás, muito interessante. Interessantíssimo. Foi o Reino Unido que difundiu, e o Reino Unido fez um projeto muito interessante, tendo um grande evento por trás, tá? Que foi as Olimpíadas de Londres. Então Londres se redesenhou pensando naquilo. Só que isso já veio como etapa de uma coisa que já vinha acontecendo. O Reino Unido já tinha mudado a forma de fazer os cálculos do PIB, sim, de forma que a economia criativa se transformou num dos setores que mais contribui para o PIB da Inglaterra.
Muito bem. Então, tanto que você tem países que não consideram o esporte dentro da economia criativa, o que eu acho uma pena, porque o esporte tem tudo a ver com a economia criativa, como campo de entretenimento e assim por diante. De novo, a gente tem um problema de, primeiro, entender isso. De entendimento disso. Entendimento disso. Lugar, né? De entender isso. De gestores entenderem isso. Entendeu? Eu vejo coisas que acontecem no esporte brasileiro porque está ainda pensando de forma amadora, num mundo altamente profissionalizado. Eu sou um amante, um praticante do basquete, aliás, estou de luto, porque ontem faleceu talvez o maior jogador de todos os tempos, o Bill Russell, com 88 anos, mas a NBA para mim é um case study fantástico. Veja o que a NBA significa para a economia norte-americana. Tá? Ela hoje é um produto mundial. Eu vejo a garotada, que quando eu jogava basquete, o sonho de qualquer menino era que fosse jogar, era chegar na seleção brasileira. A minha realização foi jogar na seleção brasileira. A geração do meu filho já estava mais preocupada em ir para a NBA do que em jogar na seleção brasileira. E a garotada atual não sabe o nome dos jogadores brasileiros, mas sabe o nome de todos os da NBA. Abriu uma loja no Morumbi Town, que é um shopping perto de casa, da NBA, que é uma das maiores de fora dos Estados Unidos, que é um espetáculo. E ela está sempre cheia. Tem aulas de basquete, a molecada está lá usando o calção, a camiseta, o tênis do ídolo dele, da NBA. Então a NBA é um case study. Da mesma forma, você tem isso na cultura, você tem isso na música. Então falta um pouco de profissionalismo na gestão. Perfeito. E falta, por conta dessa compreensão mais ampla, de novo, você tem o Brasil descontinuidade das políticas públicas e uma falta completa de conexão entre os níveis de gestão, o federal, o estadual e o municipal. Eu sonho um dia com um ministério, não precisa ser o nome de Ministério de Economia Criativa, mas que coordene as ações governamentais, estaduais e municipais, de tal forma que as coisas aconteçam mais ou menos organizadamente. A gastronomia faz parte também da economia dúvida. criativa. Ela tem também uma dimensão econômica, né? Nós citamos aqui vários exemplos, por exemplo, Itália. Eu fui para Toscana num verão, é uma coisa impressionante. Nesse fim de semana tem um festival cultural em San Gimignano, na semana seguinte em Pienza, na semana seguinte em Firenze, na semana seguinte, de tal forma que o cara pode se programar para assistir tudo aquilo. E aquilo dá espaço para artistas de rua, para teatro, para cinema, para games, para filmes, para gastronomia, uma coisa sensacional. E tudo articulado. Você pega a França, maio é o mês da França. Tem o lançamento de coleções, tem o Festival de Cannes, tem o Roland Garros, tem tudo mais ou menos de tal forma que o cara que quiser acompanhar isso tudo, facilita numa viagem só você fazer tudo isso. No Brasil não tem isso. É o que é uma pena, né? Porque a gente vê um pouco essa, digamos assim, a revalorização da cultura espanhola no mundo e o papel que a gastronomia teve e tem nesse impulsionamento, né, nessa colocação para o mundo, é uma coisa impressionante mesmo. Há quem diga, né, eu sei que isso é muito difícil, porque a cadeia produtiva, para se medir o peso em termos de geração de renda de um fenômeno como a gastronomia, sim, depende da metodologia, ela é maior ou menor, mas há quem diga que no PIB da cidade de São Paulo, o terceiro PIB do país, alguma coisa de 4 a 6% de responsabilidade da indústria gastronômica na formação do PIB, o que é uma coisa impressionante. Que é uma cadeia longa. É uma cadeia longa. Se a gente pensar desde a origem, no agro e até o final. Até o cliente vendo, né? É uma cadeia longa, mas e São Paulo é realmente. Quer dizer, eu sou um cara que adoro viajar, mas passam uns dias eu falo, está na hora de voltar para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem tudo que eu quiser fazer a hora que eu quiser. Na gastronomia, então, nem se fala. E em grandes cidades do mundo a coisa fecha cedo, acaba cedo. A diversidade gastronômica dessa cidade, da cidade de São Paulo, é uma coisa impressionante. Machado, para baixar os nossos trens de pouso, você entende que esse caminho da cultura, da economia criativa, da inserção brasileira no mundo, a gente tem um papel ainda a cumprir com essas expressões. Você entende dessa maneira também? Entendo. Você sabe que eu convidei para trabalhar na FAAP comigo e acabei trabalhando com ele por mais de 10 anos, o Rubens Recupero. Embaixador Rubens Recupero. Que provavelmente é uma das cabeças mais privilegiadas do Brasil.
E enquanto era secretário-geral da UNCTAD, ele procurou dar todo o apoio para a economia criativa. UNCTAD, lembrando, o braço do Sistema ONU para assuntos de comércio e desenvolvimento econômico, né? E quando chegou para trabalhar comigo na FAP, trabalhar na FAP, né, e nós trabalhamos juntos, falou: Machado, já que você está pensando no campo da criatividade, mergulhe de cabeça no campo da economia criativa. O Brasil tem tudo para ser protagonista nesse campo. Eu lembro que logo depois, ou na época o Gil era o ministro da Cultura, e nós levamos o Gilberto Gil numa semana da economia para falar sobre a cultura, sobre o aspecto econômico da cultura, sobre o impacto econômico da cultura. E o Gil deu um show. Né? E o embaixador falou assim: mas só que o Brasil ele adora desperdiçar oportunidades. Esse é um deles. O outro é a economia de baixo carbono, porque eu sempre fui um cara preocupado com a questão do meio ambiente. E fazem... são 15 anos disso e continua igualzinho. Nós continuamos postergando ações permanentes, tanto na área do meio ambiente como na área da cultura ou da economia criativa, para dar uma expressão mais ampla. São duas áreas que o Brasil poderia ter um protagonismo mundial, tem tudo para, né? Tem uma diversidade extraordinária, tem a questão da sustentabilidade, ela está presente no Brasil com tudo que a gente faça de errado, por causa da energia, das fontes da diversificação das fontes energéticas, do próprio ambiente político tranquilo, né? Nós não temos um problema com nossos vizinhos há quanto tempo. Então, quer dizer, nós poderíamos injetar muito mais recursos nessas coisas em que nós temos vantagens comparativas, né? E competitivas, para usar a expressão da economia, e não fazemos isso. E não adianta querer criticar este ou aquele, porque isso entra governo, sai governo, às vezes o discurso muda, mas a situação permanece a mesma. Mas nós não temos problema de criação, né? De usina criativa, felizmente não. Nosso problema está nesses aspectos que também você nos... É gozado, né, Jair? Porque eu estou vendo agora com esse negócio da guerra da Ucrânia, vários jogadores brasileiros retornaram. Sim. E eu falei, eu nunca ouvi falar desses caras. Eles foram para lá tão jovens que eu nunca ouvi falar deles. E é um melhor do que o outro. Eles sabem jogar, conhecem muito. Então, é outro negócio, porque futebol é um caso à parte. O Brasil tem uma produção natural de jogadores de futebol, porque é o esporte nacional. Mas mesmo nos esportes que não são nacionais, que é mais uma coisa de treino... de vôlei, por exemplo. Vôlei, por exemplo, que é um trabalho muito bem feito. O próprio basquete, né? E você tem fenômenos, como o brasileiro lá, o Alisson, que ganhou o Campeonato Mundial. Mas o atletismo brasileiro não é uma força mundial. Agora, no futebol, nós vamos estar sempre entre os favoritos, porque o cara joga bola na esquina, na praia. Mas diminuiu o número de campos de várzea. Não tem problema. Quem gosta joga bola de qualquer jeito. Então, eu acho que nós seremos sempre, pode não ganhar, mas estaremos sempre entre os favoritos. E aí você vê a criação do brasileiro, né? Ele consegue jogar num espaço mínimo, ele inventa coisas fantásticas. É bonito de ver isso. Felizmente a criação. Na gastronomia você vê coisas. O segmento em que nós temos mais brasileiros classificados na rede da Unesco é em gastronomia. Né? Na rede de cidades criativas. Na rede de cidades criativas da Unesco. E um dos exemplos que eu acho fantástico é em Belém. Belém virou um centro gastronômico fantástico, onde se aproveita aqueles produtos naturais, aqueles produtos da Amazônia, e se fazem pratos fantásticos, que hoje deixaram de ser amazônicos, porque no Brasil inteiro você tem restaurantes que exploram aquela matéria-prima. Temos um papel a cumprir no mundo, então, você acha? Via cultura, via sustentabilidade. Via cultura, via sustentabilidade, lembrando sempre que passa pela educação, né? Então, eu queria aqui prestar uma homenagem a uma entidade uma ONG chamada Todos pela Educação. Acho que ela vem fazendo um trabalho muito interessante, sem muito alarde. Apartidário. Claro. E acho que vejo ali muito bem concatenado, quer dizer, com ênfase no ensino fundamental. Machado, obrigado. Sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer estar com você. E estou à disposição aí sempre que houver necessidade. Obrigado.